alguma coisa tem que ser feita para melhorar essa cidade. A cidade, ela molda a nossa saúde, né? Lógico que a felicidade é uma questão interna, isso depende muito do nosso bem-estar interno, mas o ambiente contribui muito para o nosso bem-estar. E a mobilidade é fundamental, né? O estresse que a gente passa no trânsito, o medo que a gente tem, às vezes, de optar por um transporte, né? Bom, uma das coisas mais bacanas de poder andar de bicicleta, além de ser saudável, de evitar o estresse, é também reparar mais nas coisas e ter uma visão muito mais humana da cidade. Por exemplo, esse painel aqui, ó, do Cobra, né, retratando Niemeyer. Olhar para isso. E os níveis de atividade física, e é toda uma cadeia que a cidade, pela sua vocação ser o encontro das pessoas de diversas formas, a mobilidade é fundamental. Esse é o caminho que eu faço de bicicleta com meu pai, toda quarta e sexta, para ir pro Sesc no projeto Curumim. A gente vai de bicicleta, tem muita árvore, mas também tem prédio. Vamos usar a ciclovia da Rua Corolano. Eu gosto muito do ventinho quando estou andando de bicicleta. Essas políticas que vão tornar esse transporte mais fácil, não vai ser aquele ativista que vai andar de bicicleta, mas vai ser uma opção para qualquer um, ou mesmo numa calçada que seja adequada para idosos, pessoas com problemas de locomoção. Acho que quando você está a pé, você consegue olhar os lugares com mais calma e olhar ficar olhando, você para. De carro você não consegue fazer isso, né? De carro, a dificuldade de olhar um lugar, às vezes é de outra maneira, você tem um outro tipo de olhar. Então as pessoas realmente deveriam se engajar, porque o transporte ativo, a gente fala muito da poluição, que é realmente contribui muito para a diminuição da poluição, mas também tem que lembrar que o transporte ativo é bom para a nossa saúde pessoal, individualmente, porque ele aumenta os níveis de atividade física, que tem uma série de benefícios, né? Hoje, quando a gente fala em saúde, a gente sempre pensa em comer melhor e fazer atividade física. Então, se você consegue ter uma mobilidade ativa, você já está incluindo atividade física no seu dia a dia. Eu tô saindo da escola e vou pra minha casa a pé, com meu pai. E a pé, de caminhar a pé da escola até a minha casa, porque eu sempre ganho um lanche e o meu pai, a gente pode conversar. O sol tá bem bonito hoje e dá pra aproveitar bastante o dia. Quando a gente tá de carro, a gente não vê isso. Quando tá sol, a gente tem bastante sombra, como essa árvore nessa casa. Aqui também tem outra sombra da árvore na casa. Elas têm um cheiro muito bom. Um poste de chita a gente só encontra quando a gente estiver andando. O que os psicólogos querem saber? O que o ambiente significa para mim? O que esse lugar significa para mim? Ele significa coisas pela sua materialidade, mas ele também significa coisas pelo que ele me remete a pensar. O que é planejar uma cidade para as pessoas? Né? Em certa medida, é atender o que elas desejam para aquele lugar. Né? Por outro lado, é compreender o que elas desejam e por que elas desejam isso. E o que elas desejam tem a ver muito com a história de vida delas, com quem elas são,
com os padrões culturais nos quais elas foram formadas, né? É difícil a gente dizer exatamente como, mas os lugares em que a gente mora, em que a gente vive, marcam a gente de tal forma que a gente lê o mundo a partir daquilo. Eu morei muitos anos nessa Casa Branca, né, a casa dos meus pais. Passei a adolescência aí. E no início da minha vida adulta eu casei e saí do bairro. Porque o bairro se tornou muito caro, então eu não consegui voltar a morar. Depois de muitos anos eu consegui comprar um apartamento aqui, né? E voltei. E apesar de estar 9 quilômetros do centro da cidade, é complicado chegar no centro, né? Você tem que ter carro, ou tem ônibus, tem o ônibus, tem corredor de ônibus, mas também não é tão simples, né? E é muito cheio. E às vezes eu penso em morar no centro da cidade, mas tem um sentimento que me faz permanecer aqui. Todos nós temos uma maneira como nós nos identificamos, quem a gente pensa que a gente é. Como é que essa nossa identidade se relaciona com os lugares em que a gente morou, né? Existe, por exemplo, uma identidade urbana e uma identidade rural, quer dizer, as pessoas que moram nas cidades têm características identitárias próprias, assim. E uma outra coisa que a psicologia estuda é em relação aos afetos, né? Se as pessoas gostam ou não dos lugares, por que gostam, por que não gostam. Então, muitas vezes a gente encontra casos assim, muitas vezes é assim, né? Que uma pessoa se identifica muito com o lugar em que ela mora, ela sente que ela é dali, mas ela não gosta daquilo. Isso é um sofrimento, né? Você sentir que você é de um lugar que não gosta causa sofrimento. Já estamos chegando perto da minha casa. E por outro lado, às vezes a gente gosta muito de lugares com os quais a gente não se identifica, né? Então, eu não sou um caiçara, um habitante da praia, mas eu gosto da praia, por exemplo, ou alguma coisa assim. E a psicologia ambiental ela tem tentado estudar esse fenômeno da identidade, do apego ao lugar, né? Do afeto pelos lugares, e tentando incrementar a qualidade de vida das pessoas na relação com os lugares. Quer dizer, como é que a gente pode fazer para planejar lugares que façam as pessoas se sentirem melhor naquele lugar, e aí não só pelo aspecto físico, mas pelo que aqueles lugares podem significar para as pessoas. Estou na rua Sarmento de Beires, no centro de São Bernardo do Campo. Quando eu cheguei em São Bernardo, eu vim de Guarulhos, né? Nasci em Guarulhos, morava com minha família lá. Viemos quando eu tinha 6 anos de idade. A primeira casa que a gente morou de tantas em São Bernardo, foi aqui nessa rua Sarmento de Beires. O negócio é que tem aqui uma árvore, deixa eu mostrar aqui. Essa árvore a gente usava, eu e essa amiga, a gente usava para fazer uma casa na árvore, que na verdade era a gente colocou uma madeira como uma pontezinha para chegar até a árvore e ficava revirando lixo na rua aqui, pegando copos, potes, prateleiras para fazer como se fosse uma casinha na árvore. É a ferramenta que permite você fazer conexões rápidas entre os vários modos de transporte. Você sai de casa, pega uma bicicleta, vai até o metrô, pega o metrô, desce do outro lado, pega outra bicicleta e completa seu último 1 km, 2 km com essas bicicletas de aluguel rápido. Meu nome é Marcelo, sou engenheiro civil e trabalho próximo à Faria Lima. Eu vou pegar a bicicleta agora, né, vou até o trabalho, que fica aproximadamente 5 quadras daqui. Eu uso com frequência a bicicleta, me ajuda bastante. Sempre que eu tenho ponto de locomoção onde tem estação, eu uso a bicicleta de uma estação para outra. Basicamente é isso, me ajuda bastante, assim. Me ajuda a não usar carro, né? Sempre procuro pegar uma estação próximo do metrô. E basicamente para usar para me locomover até o trabalho, até alguma atividade que eu tenho que executar até lá. Não quer dizer que você faz teletrabalho, você vai ficar em casa o tempo todo. É quando possível e quando conveniente para ambos, né? Para o empregado e para o empregador. Hoje em dia nós temos Skype, nós temos celular, nós temos o computador, notebook, internet, e não existe motivo nenhum para as pessoas não poderem desenvolver, aliás, bem concentrados, né? No silêncio da sua casa, etc., sem interrupção. Então aumenta a produtividade também, quer dizer, é um ganha-ganha para todo lado. E para o meio ambiente, principalmente, porque
Quando você deixa o carro em casa, você deixa de emitir poluição, você deixa de consumir combustível, emitir gases do efeito estufa. Então, o rol de benefícios para o meio ambiente, para os empregados e para as empresas é muito grande. A cidade inteligente é um conceito que está aí em pesquisa há aproximadamente há 10 anos, que incorpora uma série de evoluções que nós, como sociedade, tivemos. Uma delas é a questão da conectividade, é a possibilidade de conectar dispositivos e gerar informações. Esse conjunto de informações forma um Big Data, que pode ser, esse conjunto de dados, ele pode ser utilizado para a tomada de decisões melhores. Ou seja, o sonho da cidade inteligente é que o gestor público ou o gestor privado envolvidos nos projetos, ele não apague incêndio, ele possa entender um gargalo e, a partir daí, tomar uma ação para evitar o problema. O que tem que ficar claro é que cidade inteligente não é a cidade dos Jetsons, né? Não são cidades onde os carros voam, mas são cidades onde os recursos possíveis são utilizados da melhor forma em prol dos cidadãos. A lei das PPPs ela fez 10 anos, agora em 2016. Nós temos no Brasil em torno de 95 projetos assinados. Qual que é a questão? A parceria público-privada, como são projetos estruturantes, ele requer sim uma grande capacidade de financiamento. O financiamento está diretamente atrelado às garantias. O ponto é, o projeto bem estruturado, bem estudado, ele vai ser bom para todo mundo, para o operador, para o consultor e para o usuário. Aí nós voltamos à nossa primeira pergunta, que é a questão, um serviço de melhor qualidade passa sim pelo que todos os interesses legítimos sejam atendidos. O que o Place Branding faz? Ele identifica vocações, potencializa identidades e fortalece lugares. Então, o Place Brand, antes de tudo, é uma disciplina, aliás, é uma abordagem multidisciplinar, bastante multidisciplinar, que vai, de uma maneira bastante abrangente, entender quais são as características que tornam aquelas pessoas e aquele lugar únicos. Saindo da minha casa, que fica na Vila Romana, e eu vou para Paulista a Besta de ônibus. É um processo que vai trabalhar os lugares, não só as cidades, qualquer lugar, uma rua, uma praça, um bairro, uma cidade, um país, um estado, como uma marca. Mas não só do ponto de vista do marketing. O que eu faço para o outro vir me comprar? Mas do ponto de vista parte da identidade e da vocação daquele lugar. Então começa sempre bottom-up, ou seja, não sou eu ou qualquer pessoa que vai dizer que aquele lugar é bacana, o que aquele lugar tem de bacana, e muito menos a pessoa para quem eu estou dirigindo aquele lugar, e sim quem está no próprio lugar. Então entender, através do engajamento com aquelas pessoas, o que elas têm de especial, o que necessidades elas têm, desejos, anseios, sonhos, para a partir daí a gente conseguir entender e mapear
identificar o que eu falo o tempo inteiro, que é a singularidade. Ou seja, o que só aquele lugar tem de único. E aí pode ser sim o turismo, mas pode ser um ambiente de inovação, um ambiente industrial, o patrimônio material, a arquitetura, a cultura, a música, a gastronomia, contar história. Cada um vai ter isso de uma maneira própria. E é isso que o Place Branding procura. Agora a gente já chegou na Paulista Aberta e agora a gente vai andar pelo Paulista. Quanto menos engajamento você tiver no começo, mais vai ser difícil a construção e engajamento posterior. Então, algumas vezes, o cenário político te impede de engajar todo mundo de cara. Então você começa com uma pesquisa enorme com as pessoas, mas não dá para falar em engajamento. Tudo bem, você fala com, sei lá, 300. É uma boa amostragem, você já entende. O ponto de partida sempre é as pessoas do lugar. É que às vezes você consegue fazer através de uma pesquisa aprofundada, grande, coerente, que já resolve, mas às vezes você consegue, que é o ideal, fazer um grande projeto que envolva, sei lá, 30%, metade da cidade. E aí isso tem um peso. Quando você engaja, o que acontece? Você faz com que o cara não reclame depois, ele reclame durante. Né? Então, em vez de você reclamar depois, essa aqui está sempre que ninguém me convidou para cá, não. O cara é convidado, ele é incentivado a participar, porque a opinião dele, mesmo que seja do contra, me interessa no processo, para validar esse processo e para legitimar esse processo. Então, essa é o caminho. Quando a gente entende a identidade e as características do lugar, a gente passa a ter uma camada de informação relevante para a gente entender que modal a gente vai trabalhar. Será que bicicleta é legal em todos os lugares? Conceitualmente sim, mas talvez alguns tenham mais predisposição do que outros, talvez outros seja mobilidade a pé, talvez seja transporte coletivo. Então, como que isso funciona? Quando você tem uma camada de pesquisa, uma camada de engajamento forte, você já parte para o projeto de mobilidade com mais certeza, né, com mais validação. E tem uma outra coisa que é importante, que é um caminho oposto não, mas diferente, que muitas vezes o próprio Place Branding viabiliza a mobilidade urbana. O que acontece no Brasil? É que eu ouço muito em minúsculas cidades. Caio, você está falando desse negócio bonito, eu não tenho nem saneamento básico. Verdade, a preocupação está certa, mas tem que entender, quando você trabalha isso tudo que a gente está falando, a probabilidade, a possibilidade de trazer investimento, trazer visitante, trazer receita. Então não é que porque não tem, porque não vai olhar. Justamente porque não tem, precisa fazer algo que você não tem até hoje, é porque não teve de onde tirar. Não veio do Estado, não veio do governo, sei lá de onde. Então, alguma coisa o cara tem que fazer. Isso, muitas vezes, é uma forma, é um arranjo, né? A partir da vocação, da identidade, de saber fazer daquele lugar, para você criar um vetor de crescimento econômico para, inclusive, conseguir viabilizar coisas como saneamento ou como mobilidade. Então, essa é uma coisa importante que, a princípio, é muito difícil do poder público entender, porque ainda acha que o Place Branding é uma perfumaria, é um desenho de um logotipo, é inserir o lugar no mapa das escolhas, né? Seja para trabalhar, para morar, para visitar, para levar a minha indústria, para levar a minha empresa. É exatamente isso, é inserir o lugar no mapa. É isso que faz. Eu gosto da Paulista porque todo mundo anda livre e também porque não tem carro, então você não precisa ficar olhando pro sinal, correr, ter aquela fumaça. E também porque tem várias atrações legais e divertidas. E tem várias pessoas diferentes. Existe modal adequado em local adequado. Não existe modal errado. Não existe um modal proibido. Não existe um modal que é o vencedor. Se você tiver uma distância de 35 km, o helicóptero talvez seja a única solução para um transplante. Tá? Então não é de bicicleta que o coraçãozinho vai de um hospital para outro. Então todos os modais fazem parte de uma rede. Ele precisa ser melhor utilizado. Eu acho que a questão cultural é fazer com que as pessoas se conscientizem que muitas vezes
O carro de ponto a ponto não é uma solução, né? Agora, existem alguns fatores que podem potencializar isso. Então, por exemplo, estacionamentos perto de pontos de embarque importantes, de estações, de locais de baldeação, isso favoreceria muito o transporte do dia a dia. O fato, por exemplo, de você não poder contar com uma bicicleta na ponta às 10 da noite porque você estuda, te desestimula, porque não tem bicicleta funcionando e não tem ponto de bicicleta de locação. Então, quer dizer, por que você vai usar a bicicleta avulsa numa situação dessa? Então, você tem que buscar outras alternativas. Então, acho que falta um pouco a integração dessa última milha e o carro faz um papel fantástico, né? Porque eu entro no carro, eu saio, só que em um determinado momento ele vai ficar um problema, ele vai virar um condicionamento, ele vai parar. Então, se eu pudesse ou tivesse consciência de que eu posso parar o carro nesse momento ou antes dele acontecer, eu colaboraria com todo o entorno. A carona tem uma conta muito simples, né? A carona ela produz dois resultados. Ou a pessoa saiu de um carro, ou ela saiu do transporte público. Se ela saiu do transporte público, ela deixou o transporte público mais adequado aos outros que estão no transporte público. Em vez de 110 pessoas por metro quadrado, você tem 109, né? Então, se você tira uma. Se você tirou um carro da rua, você realmente fez um benefício de tirar um carro da rua e fez uma economia para ambos, né? Uma redução de combustível, uma redução de poluição, enfim, o efeito positivo é muito maior. Então, o Caminhonetas vem trabalhando nisso dentro das empresas, né, de forma privada, criando algumas comunidades corporativas. As comunidades elas conseguem economizar vagas, elas conseguem integrar melhor os seus funcionários. Então, tem essas vantagens para as empresas que estão dentro do sistema. A gente, esse ano, está criando uma ferramenta multimodal que chama iMove. É uma ferramenta que tem carro, bicicleta e a pé como modais iniciais, porque é só assim que você sai de carro. E você consegue enxergar tanto o status das bicicletas como o status do transporte público, e ele te coloca todas as opções dentro do mesmo menu. E agora, com o lançamento da plataforma nova, que é o iMove, que a gente na verdade vem estudando há muitos anos, e há uns 2 anos a gente começou realmente um desenvolvimento a respeito disso, o que a gente fez? A gente trouxe para dentro da mesma plataforma tanto o transporte público quanto o transporte privado. Então, dá para integrar carona com metrô, dá para entregar carona com linhas de ônibus de corredores. Então, você tem alguns pontos que você pode promover uma integração modal melhor. O walkability ou pedestrianismo ou caminhabilidade é a matéria que estuda o quão confortável e agradável é para o pedestre um espaço, ou o quanto esse espaço favorece a caminhada como um meio de transporte. Falando um pouquinho do carro, no âmbito ambiental, né, a minimização de emissão de gases de efeito estufa, no econômico, isso eles levantam anualmente as estatísticas, né? Mas é sabido que perde-se bilhões por ano em perda de tempo no trânsito, né? Ano passado foram 62 bilhões de reais no Brasil, 10% de redução em média na taxa de obesidade e 6% na de diabetes, que está relacionado também à obesidade. Melhora da qualidade do ar também tem uma relação com a saúde pública e com o meio ambiente, né? Então, a menor emissão de gás de efeito estufa, como eu disse, e a questão da saúde respiratória da população. Quem viaja ou quem vai no centro, vai em lugares que tem bares, que são apropriados para o uso do pedestre, tem uma atmosfera que propicia muito mais a interação social, que é uma necessidade do ser humano. O fato de você ter um bairro caminhável favorece muito o comércio local. Você transformar um centro em uma área totalmente caminhável, isso envolve o comércio, uso misto, as pessoas, o ambiente da cidade ele tem que ser convidativo, e isso envolve inclusive o espaço privado, né? Então você ter serviços, lojas e proximidade de outros tipos, né, restaurante, transporte público, senão a pessoa não tem porquê. Ela pode até ter uma calçada apropriada para caminhar, mas ela não tem porquê andar ali, né? Porque ela não está indo para lugar nenhum, leva, né, do lugar nenhum ao nada.
Então não teria porquê. Então é muito importante isso ser uma mobilização da própria cidade, do próprio poder privado, né, no caso, não só do poder público de adequar a infraestrutura urbana. Meu nome é Gustavo Martins e eu comecei há uns tempos atrás a me locomover pela cidade de São Paulo, pela essa metrópole, de forma diferente. Não só com o carro, porque eu tenho um carro, mas comecei a perceber outras possibilidades de andar por São Paulo, de trabalhar, de fazer as minhas coisas que eu tenho que fazer fora de casa, através de outra mobilidade. Então, hoje em dia eu vou para o trabalho de bicicleta, eu vou para o trabalho correndo, caminhando, e deixo o carro em casa. Por uma questão não só pela minha saúde também, mas uma questão também porque eu penso que um carro a menos em São Paulo é melhor para a cidade. Bom dia, eu sou Flávia Rezende, sou coordenadora de políticas públicas do Instituto Etos e eu faço o trajeto da minha casa ao meu trabalho todo dia de bicicleta. Bom, aqui é um pouquinho do pedaço que eu faço todo dia na ciclovia da Pedroso de Moraes. A gente se encontra na década de ação da ONU, que tem como meta reduzir em 50% os acidentes e mortes no trânsito até 2020. Então, dentro desse grande programa e desse grande objetivo, a Fundação Bloomberg, ela criou a iniciativa para a segurança no trânsito e atua em 5 países e 10 cidades. São Paulo foi uma dessas cidades que se apresentou, ou seja, submeteu a um processo seletivo e foi então selecionada para receber durante 5 anos, até 2020, esse apoio por meio de consultorias e recursos humanos nas áreas, em 3 eixos de atuação: comunicação, com campanhas educativas, fiscalização, então uma preparação dos agentes que estão na rua e formas de fiscalizar que tenham sucesso, e desenho urbano e mobilidade na área que eu trabalho. E tudo isso muito permeado com dados, né? Acho que a gente tem que fazer políticas baseadas em evidências e criar evidências para que essas políticas possam ser replicadas. Cruzo com outros ciclistas, com gente correndo. E tem várias bicicletas dessas espalhadas por São Paulo, que são bicicletas de pessoas que sofreram um acidente andando na cidade. Então sempre que eu passo por aqui, eu fico refletindo sobre isso. É interessante mostrar que aqui tem pouca sinalização, né? Então essa bicicleta, ela virou uma sinalização para os outros ciclistas. E as pessoas deixam flores aqui, o que eu acho bem legal. Uma outra coisa que eu queria mostrar é que eu estou perto da estação Faria Lima. E também muito perto de vários pontos de ônibus. Então, quando chega nesse ponto do meu trajeto, eu fico pensando que algumas pessoas poderiam estar fazendo essas conexões, né, entre bicicleta, ciclovia, passando por ponto de ônibus, próximo ao ponto de ônibus, próximo ao metrô. O Etos, ele tem uma plataforma que se chama Indicadores Etos, onde as empresas buscam para avaliar como que elas estão performando com relação às dimensões de visão e estratégia, governança, questões sociais e ambientais. E o Etos promove também grupos de trabalho com temas diversificados, como, por exemplo, a gente atua na área de integridade, combate à corrupção, área de direitos humanos e promoção da equidade, a área de mudança do clima, e agora, recentemente, foi criado um grupo sobre mobilidade urbana. O Etos, ele tem um foco nas empresas, então tem 2 objetivos principais na nossa atuação, que é engajar as empresas na discussão de políticas públicas, né, tanto na criação quanto na implementação de políticas públicas, como também tentar melhorar as performances delas, as práticas internas,
para conseguir contribuir para todos esses temas que eu mencionei anteriormente. A gente quer promover primeiro um diálogo, né? Tentar mapear quem são os parceiros, quem são as organizações que estão trabalhando com o tema e depois identificar quais são as pautas, as agendas que a gente poderia estar levando, tanto para participar da construção de políticas públicas no município de São Paulo, para implementar e também para construir um guia temático com indicadores de mobilidade urbana para as empresas aplicarem internamente. Esses paradigmas de consumo têm se alterado, né? Então a gente vê inclusive um sofrimento crescente da indústria automobilística por conta disso, quer dizer, deixando de ser o sonho de consumo dos jovens, né? Então, os jovens preferem estar conectados a conseguir se locomover de maneira cool com automóveis, né? Então, está mudando esse paradigma, porque também está mudando o nosso paradigma de consumo, porque está mudando o nosso paradigma de experiência com a cidade. Para a realidade que a gente tem, né, complexa em relação à mobilidade, a tecnologia é um aliado potente. Mas ela vem crescendo gradualmente e gradualmente está chegando mais perto da população. Então, inicialmente a tecnologia ajudava mais a garagem, o gestor, agora ela é fundamental, inclusive, para o usuário. E a gente já tem bastante tecnologia disponível. E as tecnologias mais novas vão se sobrepondo às anteriores e tornando o processo, a implantação, o custo cada vez mais baixo e viável. E isso daí acaba gerando para o usuário uma possibilidade de experiência de mobilidade na cidade completamente nova, né? Completamente diferente daquela que a gente está acostumado a ver. Mais precisa, com menos perda de tempo, com menos risco. Então, o que ajuda a gente a ocupar a cidade de uma maneira distinta. Onde é a escola? É no próximo quarteirão, à direita, mas já tá no horário? Deixa eu ver que horas são. Falta 15 minutos. A gente espera na porta, né? Se tiver lugar. Ah, tá, é na mesma rua mesmo. Eu sou a Luba e a gente tá indo pra Praça dos Cachorros. A gente está indo passear com eles. O bairro da gente é uma empresa que faz lugares, uma empresa de placemaking, né, de placemaking de impacto, que faz lugares e que tem essa coisa do impacto social como uma das diretrizes. E eles procuraram a gente há muito tempo atrás, a gente construiu, a minha agência participou da construção da própria marca deles e depois a gente evoluiu para trabalhar o place branding da marca lugar, da identidade, da vocação dos bairros que eles estão fazendo. E essa conversa de hoje foi para falar um pouco sobre essa forma de engajamento, como isso funciona na construção de um lugar que é um bairro feito a partir do zero, né? Assim, é um bairro totalmente novo. Até porque e o bairro da gente tem essa característica também, que é a questão da nova centralidade. A gente está falando do bairro de uso misto, de renda mista, né? Então, ao mesmo tempo, você tem dois impactos positivos. O primeiro é que, como você está fazendo do zero, você pode pensar mobilidade, a inversão de prioridade, né? Primeiro o pedestre e o ciclista, depois o transporte coletivo e depois o automóvel, de premissa de projeto. E, ao mesmo tempo, o conceito de nova centralidade também ajuda no momento que ele mitiga, ou que ele diminui os deslocamentos entre bairro e centro, melhora o trânsito como um todo da cidade. Tem impacto positivo na vida da pessoa, que fica menos tempo dentro do ônibus, gasta menos dinheiro com isso, fica mais com a família, mais perto de casa, melhor qualidade de vida, e ao mesmo tempo impacta na rede de transporte como um todo, porque é um fluxo, é um desenho, um vetor que acaba sendo diminuído por conta da não necessidade diária ou cotidiana de se fazer esse eixo bairro-centro. Então, ele tem um duplo impacto.
gente for pensar, a mobilidade a pé e a rede de mobilidade a pé, são a matéria-prima que alimentam todas as redes de mobilidade, né, da mobilidade do transporte coletivo, mobilidade cicloviária, ou seja, todas as formas de mobilidade, elas começam e terminam com uma viagem a pé. Você investe em políticas de estímulo à mobilidade a pé, ao mesmo tempo você vai estar desenvolvendo políticas ligadas há vários fatores que já foram falados aqui. Segurança pública, você tem mais gente na rua. Se você tem mais gente na rua, você tem mais ocupação na rua, você tem menos episódios de violência urbana. Você está investindo numa política de saúde pública, porque você vai estar fazendo as pessoas caminharem mais. Se elas estão caminhando mais, elas estão abandonando hábitos e doenças oriundas do sedentarismo. Então, isso aí é um gasto a menos que você vai ter com doenças que são oriundas de hábitos sedentários. A gente procurar, com um conhecimento técnico especializado das pessoas que estão na comissão técnica e também da sociedade, porque tudo isso é feito, essas políticas são feitas para as pessoas. Então, a participação das pessoas, para elas poderem dizer os anseios dela e a gente poder trabalhar esse material. Um valor importantíssimo para a gente são políticas públicas que centralmente priorizem a mobilidade a pé e que garantam o direito de ir e vir das pessoas. Além disso, promoção da saúde, qualidade de vida e a otimização do tempo nos nossos deslocamentos, como eu citei no início. E, finalmente, o engajamento das pessoas. É vestir a camisa para defender a prioridade ao pedestre, para defender a prioridade para os ciclistas, inclusive para o transporte público, dado que quem usa ônibus, quem usa metrô é pedestre também. Corrida Amiga, com apoio de vários parceiros, elaborou o Guia do Deslocamento Ativo, caminhar e correr pela cidade. Então, se a pessoa quer descobrir, quer dicas, quer uma assessoria na parte nutricional, esportiva, ver os vários benefícios que a pessoa, ao caminhar, ao correr, ao se deslocar a pé, tem, leia, confira o Guia do Deslocamento Ativo, está no nosso site, corridaamiga.org. Oi, meu nome é Otávio, eu uso bicicleta no meu dia a dia como meio de transporte em São Paulo. Eu moro no Ipiranga e hoje a gente vai pegar um cinema na Paulista. Vamos pedalar até o metrô e logo logo estamos lá. O Mobile surgiu em março de 2014, após duas hackatonas da SP3CT. A ideia do Mobilab é abrir dados públicos, trazer transparência para a gestão pública, e ele atua de duas formas. Primeiro, a gente tenta atender demandas internas da gestão pública, tanto da CT, SP3 e CMT, e outra forma é atender demandas da sociedade diretamente. Então, a gente fez um concurso de projetos, a gente trouxe startups com inovação para dentro da gestão pública, para solucionar problemas de tecnologia, de inovação e comunicação, que é difícil a gente conseguir implementar com a estrutura que a gente tem hoje, fazendo licitação da área de concorrência pública, trazendo grandes empresas. A gente inovou na forma de fazer a licitação. A gente fez uma licitação por modalidade concurso, proibindo médias e grandes empresas a entrarem. A gente trouxe inovação, startups, código aberto e com preço pré-estabelecido. Outra forma é fomentar startups que estão produzindo soluções e precisam ali de um apoio, um espaço de coworking, dados da gestão pública, um apoio técnico e visibilidade também, né? Então a Prefeitura de São Paulo consegue oferecer, por meio do Mobilab, toda essa necessidade para uma startup que está ali, quase com o aplicativo lançado, subir e resolver soluções que a sociedade demanda.
para programa de residência, a gente está focando em startups, que são de 1 a 3 pessoas, pode ser pessoa física ou jurídica, não importa, mas que tenham temas ligados à mobilidade urbana. Então, pode ser aplicativo, pode ser um dispositivo, uma bicicleta elétrica, um skate diferente, pode ser também um hardware que utilize a política pública de alguma forma. A gente consegue atender demandas internas, então a gente está criando um aplicativo para reclamação dos ônibus, a gente está criando um software, um centro de controle para gerir todos os radares de tempo fixo na cidade de São Paulo. Hoje são 6.000 cruzamentos semafóricos. O Mobilab está fazendo um sistema junto com a startup, está pagando por isso mais barato, mais rápido, com código aberto. Então qualquer cidade que precisa desse sistema para estar disponível, ele precisa pagar somente para customizar e otimizar esse sistema. Então a ideia do Mobilab é trazer inovação, trazer solução, mas abrir os dados, abrir os códigos para outras prefeituras, até mesmo a gestão interna, poder trabalhar isso posteriormente, sem fazer uma nova licitação, um novo contrato com uma grande empresa. Então, o espaço de coworking traz essa troca entre startups, poder público, academia e terceiro setor. Então, esse ambiente colaborativo consegue permitir que novas soluções, inovação aconteça e sejam melhoradas, aprimoradas. Essa é a ideia do Mobilab, que está sendo aí já 2 anos e meio acontecendo. Pegando 2 casos, né, o programa de residência trouxe a Parknet, que entrou com a ideia de melhorar para os usuários de automóvel encontrar uma vaga. Eles, na troca do espaço do coworking, eles atenderam uma demanda da CT e da sociedade, que era encontrar vaga de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos. Então não tinha nenhuma solução que atendesse esse grupo da sociedade, né? Então eles atenderam, lançaram o aplicativo e hoje um cadeirante, uma pessoa com deficiência, um idoso consegue encontrar a vaga de estacionamento por esse aplicativo. Esse é um resultado bem concreto do que o espaço de coworking consegue trazer. Hoje eu estou aqui na rua Catequese, estou esperando meu ônibus. Eu acabei de olhar no aplicativo coletivo, meu ônibus não é esse. Acabei de olhar no aplicativo coletivo que meu ônibus só vai passar daqui meia hora. Eu não vou ficar aqui no ponto esperando meia hora meu ônibus, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali na lanchonete, tomar um suco, comer um lanche, daqui meia hora eu volto e valeu coletivo. A gente tem 8 startups hoje com aplicativos. A gente está lançando aplicações internas, de uso interno também. E a abertura de dados que ocorreu em 2013, outubro de 2013, que é todos os ônibus têm um GPS. Então os 15 mil ônibus mandam sinal para a SP-Trans a cada 35 segundos da sua posição. Abrir esses dados, que foi uma inovação no Brasil, permitiu que no primeiro mês da abertura, mais 60 aplicativos fossem utilizados. Rua Augusta, um ícone da nossa cidade. Uma ação da Prefeitura que é modernizar o sistema de multas, de fiscalização em multas e vistoria dos ônibus, que é passado do tablonário ou do equipamento caro de fiscalização da CET, a gente está passando tudo para Android, com código aberto, trazendo eficiência para a gestão pública. A gente estima, já está entrando no ar agora, tem teste, está quase entrando em produção na cidade inteira, tanto CT e SP3, a gente estima que mais de 2,5 toneladas de papel vão ser reduzidas. Então, é um impacto para a gestão, para a economia, é um impacto ambiental, e, enfim, acho que todos têm a ganhar. A sociedade, a gestão pública, as startups, todo mundo.